que deveria vir alguma coisa inteligente, mais brilhante do que nós, que criou tudo isso e essas coisas, e ninguém nunca foi capaz de pensar em nada melhor. Este livro ainda vive e está bem no começo. Deus criou os céus e a terra. Eu não gosto nem um pouco de pensar em alguém ensinando os meus netos que o homem veio dos macacos. A única vez que eu realmente fui expulso da escola, eu não deveria ter feito isso. Eu estava errado, eu era uma criança. Eu estava na 8ª série e o professor estava ensinando essas coisas. Ele estava fazendo o seu longo efeito de evolução e colocou o seu estudo no quadro e mostrou. Um homem que tinha pernas de girino e era ridículo. Finalmente eu não aguentava mais e eu perguntei: você acredita nesse lixo? Eu tinha 14 anos. Você acredita nisso, lixo? Eu não deveria ter dito, mas eu disse isso sem rodeio. E ele estava escrevendo no quadro negro e disse: porque certamente eu faço isso, isso é ciência. Eu disse: você acredita que aquele homem veio de um macaco? Sim, senhor, eu sei. Eu não deveria ter dito isso, mas disse. Quando Deus renovou esta terra, Ele trouxe de volta de Gênesis 1 para Gênesis capítulo 2, versículo 1. A terra então se tornou a réplica dos céus. O céu é muito maior, mas a terra se tornou uma réplica do céu em toda a sua beleza. Era um mundo sem espinhos, sem cardos, um mundo sem insetos, sem germes doentes, sem tornados, sem ciclones, sem furacões, sem nada desta natureza, e os próprios animais eram feras comedoras de grama. Eles não eram carnívoros, eles não eram animais que rasgariam e morderiam. Temíveis, totalmente diferente do que são agora. E neste paraíso Deus colocou sua mais valiosa criação, o homem. E o chamou Adão. Ele fez o homem do pó da terra. E até que Deus soprou seu fôlego nele, e o homem não era mais do que um animal. Mas quando Deus soprou nele, o homem passou a ser uma alma vivente. Ele teve o sopro de Deus nele, feito à imagem de Deus. Agora o diabo odeia isso. Ele odeia o homem simplesmente porque Deus ama o homem e o homem é feito à imagem de Deus. Satanás odeia você. Ele odeia até os pecadores, ele odeia os não salvos, ele odeia os ímpios, ele odeia os imundos. Você diz que ele odeia aqueles que o servem, ele odeia porque eles foram feitos à imagem de Deus. Ele os odeia. E Deus fez essa espécie premiado Adão. Soprou nele, se tornou uma alma viva, deu-lhe uma companheira, tirando uma costela do seu lado. Fez uma mulher. E sabemos que no passado eles nos diriam que o homem era pouco mais que um animal primata rastejante, mas isso não é verdade. O verdadeiro homem viveu em cavernas no passado porque possivelmente não tinha outro lugar para viver em algumas partes da terra, mas o homem nunca foi um primata. Quando Deus criou Adão, ele era a espécie mais brilhante que sua mente possa imaginar. Animais que vieram antes dele, Adão os nomeou. E no nome que Adão lhes deu estão incorporadas todas as características daquele animal em particular. Eu quero dizer a você, Senhor, que tive que ter um tipo de conhecimento. O homem era um gênio e não era de admirar que ele andava com Deus todos os dias no frescor da noite. Deus descia do céu e ele e Adão caminhavam naquele jardim. E conversavam um com o outro e olhavam para as várias coisas que Deus tinha feito. O homem não tem que estar com Deus antes para ficar bastante inteligente. Isso é um fato, e é verdade. Para alguns de vocês, a forma em que estão é por causa da companhia. Você está numa cervejaria, você está numa discoteca. Você precisa, para chegar a um reavivamento com o Espírito Santo e começar a história da palavra de Deus Todo-Poderoso, você ficará surpreso como as coisas vão mudar. Aleluia, glória a Deus.
Este Adão era brilhante, brilhava em inteligência. Ele tinha um corpo